do planejamento municipal. Para a consecução de seus objetivos, o município deverá organizar-se, exercer as atividades e promover sua política de desenvolvimento sob sistema de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado, articulado ao Plano Diretor. O Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado abrange dos setores institucional administrativo, físico-territorial, econômico e social. É instrumento de orientação do poder público para a consecução dos objetivos do município, notadamente os prioritários. O Plano Diretor é um instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial. O sistema de planejamento é um conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados para a coordenação da ação planejada da administração municipal. Será assegurado pela participação em órgãos do sistema de planejamento a cooperação de associações representativas legalmente organizadas com planejamento municipal. A delimitação da zona urbana será definida em lei, observado o plano diretor. Da administração municipal. A atividade de administração pública dos poderes do município e a de entidades descentralizadas se sujeitarão aos princípios, entre outros, de legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, razoabilidade, motivação e publicidade. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apurados para o efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. O agente público tratará a todos igualmente, sem distinção ou tratamento privilegiado. A motivação e a publicidade são requisitos de eficácia e moralidade e ficam assegurados nos mecanismos estabelecidos nesta lei. A atividade administrativa do Poder Executivo será organizada segundo os critérios de 1. Desconcentração e regionalização. 2. Participação da comunidade. A regionalização a ser implantada progressivamente para atender às especificidades de cada região será regulamentada em lei. A participação da comunidade se dará por representação das associações de bairro, segmentos organizados da sociedade e usuários dos serviços públicos nos conselhos municipais. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. A administração indireta é a que compete a autarquia, a sociedade de economia mista, a empresa pública, a fundação pública e as demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município. A atividade administrativa se organizará em sistemas, integrados por órgão central de direção, coordenação e controle, órgãos setoriais de execução, incluídas as entidades de administração indireta. Depende de lei, em cada caso, a instituição e a extinção de autarquia e fundação pública. A autorização para se instituir e extinguir sociedade de economia mista, empresa pública e para alienar ações que garantam, nestas entidades, o controle pelo município. A criação de subsidiária das entidades mencionadas nos incisos anteriores e sua participação em empresa privada. As relações jurídicas entre município e o particular prestador de serviço público, em virtude de delegação sobre a forma de concessão ou permissão, são regidas pelo direito público. O município manterá os livros necessários ao registro de seus serviços. Os livros poderão ser substituídos por fichas ou sistema informatizado, com garantia de fidedignidade. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei ou sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível. O atendimento à petição formulada em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção, junto às repartições públicas, de certidão para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerão de pagamentos de taxas.
Os atos de improbidade administrativa importam na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecida em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O município implementará progressivamente mecanismos para o atendimento pronto, ágil e eficiente de seus serviços, dentre eles, reunião em uma mesma área física dos serviços burocráticos de suas secretarias, unidades administrativas e entidades da administração indireta. Criação de central de informações e reclamações. Racionalização e simplificação na tramitação de documentos. Desburocratização no atendimento ao munícipe. A Central de Informações e Reclamações, diretamente subordinada ao prefeito, será dotada de competência e instrumentos de ação que lhe garantam a eficácia da publicidade dos atos administrativos e da transparência na administração municipal. A publicação das leis e atos municipais será feita pelo órgão oficial do município e ou pelo jornal que nele tenha maior circulação, e a fixação em local acessível ao público. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. O prefeito fará publicar mensalmente 1. Balancete resumido da receita e da despesa. 2. Os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. Anualmente, a listagem dos nomes, cargos, empregos, funções públicas e remuneração de todos os servidores públicos, empregados públicos e agentes políticos do município. Anualmente, até 31 de março, as contas da administração, constituídas do balancete financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração variáveis patrimoniais, em forma sintética. Todos os atos relativos à vida funcional dos servidores públicos municipais serão obrigatoriamente publicados. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer vínculo de comunicação, terá caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, cor ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Os poderes do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente o montante das despesas com publicidades pagas ou contratadas naquele período com cada agência publicitária ou veículo de comunicação. Os prédios da administração direta, indireta ou fundacional serão identificados como placas na parte frontal, em local visível e acessível à leitura. A administração pública criará mecanismos para a identificação de seus servidores e empregados, quando e enquanto no exercício de suas funções. Da Polícia Administrativa Municipal. Compete ao município exercer o poder de polícia administrativa sobre todas as atividades e bens de interesse local que afetem ou possam afetar a coletividade. A polícia administrativa tem como razão o interesse social e como atributos a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A polícia administrativa municipal atuará preferencialmente de forma preventiva, mediante normas limitadoras e sancionadoras da conduta prejudicial à coletividade. Compete ao município regulamentar a polícia sanitária, responsável pelo controle dos recintos públicos e fiscalização dos produtos alimentícios, produtos consumíveis e água, entre outros. Da polícia do controle técnico funcional das edificações, com vistas à segurança e higiene das obras. As normas sanitárias de segurança e higiene das edificações e as relacionadas com o sossego público, respeitadas as normas federais e estaduais pertinentes, integram os seguintes códigos: o Código Sanitário, Código de Obras, Código de Posturas das Obras e Serviços Municipais. Na organização e regulamentação dos serviços públicos e de utilidade pública de interesse local, o município assegurará,
entre outros, os requisitos de segurança, conforto e bem-estar dos usuários. A política do desenvolvimento urbano executada pela administração será norteada por diretrizes gerais estabelecidas no plano diretor e adequado sistema de planejamento, compatibilizados com o Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado. A realização de obra pública municipal deverá estar adequada ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias, e será precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas pertinentes e aprovado pelo órgão técnico competente. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que conveniente ao interesse público à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade pública. A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto, precedido de licitação. A concessão será feita mediante contrato, precedida de autorização legislativa e concorrência. O município poderá retomar sem indenização os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento do usuário. As obras públicas de qualquer esfera de governo a serem realizadas no município só poderão ser iniciadas e executadas se observada a legislação municipal pertinente. A execução de toda obra se sujeitará ao cronograma físico-financeiro estabelecido no respectivo contrato. Compete ao Executivo, sob pena de responsabilidade, embargar obra pública contratada, executada ilegalmente ou em desacordo com o projeto aprovado. Ressalvados os casos especificados em lei, as obras, serviços, compras, alienações e concessões serão contratados mediante licitação na forma da lei. Para o procedimento de licitação, o município observará as normas gerais previstas na legislação federal, inclusive na determinação de suas modalidades, segundo fixação dos valores adotados pela União em sua totalidade. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, e mediante consórcio com outros municípios. O município poderá criar, mediante lei aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, empresa para execução de obras municipais, que comprovadamente represente economia para o município. O município poderá admitir plano comunitário para execução de obras municipais, com a participação da população diretamente interessada na obra a ser executada, respeitada a adesão de, no mínimo, 51% de proprietários interessados, e os beneficiados não aderentes responderão nos termos da Lei de Contribuição de Melhoria. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão contra o responsável, nos casos de dolo ou de culpa. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo em primeiro grau ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais não poderão contratar com o município. Dos servidores públicos municipais, a atividade administrativa permanente é exercida: 1. Em qualquer dos poderes do município, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Na sociedade de economia mista, empresas públicas e demais entidades do direito privado, sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de cargo público ou de função de confiança. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. A inobservância do disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo implica nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. A organização dos concursos públicos do município, bem como a elaboração de provas, ficarão a cargo da comissão especial, nomeada dentre pessoas habilitadas e idôneas, não agentes políticos, pelo prefeito para os cargos do executivo e pelo presidente da Câmara, referendado pelo plenário para os cargos do legislativo. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A lei a que se refere este artigo disporá sobre indicação geral e especial dos casos, prazos e contratações com variação de 1 mês no mínimo a 24 meses no máximo, mediante prorrogação ou duração única. As contratações referentes ao Programa Saúde da Família, PSF, terão duração mínima de 1 mês e máxima de 12 meses, podendo ser prorrogada por períodos sucessivos durante a vigência do programa. Os cargos, empregos ou funções em comissão de livre nomeação e exoneração são restritos aos níveis de chefia e assessoria e serão exercidos preferencialmente por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e profissional, nos casos e condições previstas em lei. Nas entidades de administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. É vedado ao prefeito nomear para cargos em comissão ou função de confiança mais de 2 pessoas ligadas a ele por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, em primeiro grau ou ainda por adoção. É vedado ao prefeito nomear para cargos em comissão ou função de confiança pessoas ligadas ao vice-prefeito ou auxiliares diretos, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, em primeiro grau ou ainda por adoção. A revisão geral da remuneração do servidor público far-se-á sempre na mesma data. A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observada como limite máximo a remuneração percebida em espécie a qualquer título pelo prefeito. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos percebidos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimo ulterior, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. O município instituirá regime jurídico estatutário e planos de carreira para os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O município disporá, sob a forma de estatuto, sobre o servidor público e o pessoal do Magistério Público Municipal. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes: 1. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. 2. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. 3. Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. 4. Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. 5. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. É vedada a acumulação ou remuneração
a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida se houver compatibilidade de horários entre a de 2 cargos de professores, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Para o efeito do benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. O servidor ou empregado público sindicalizado que for candidato a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo se, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica do desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da carga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. O município assegurará ao servidor público os direitos previstos no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 da Constituição Federal, e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente adicionais por tempo de serviço. Licença-prêmio, com duração de 3 meses consecutivos, adquirida a cada período de 5 anos de efetivo exercício do serviço público municipal. Assistência e previdências sociais, extensivas ao cônjuge, ao companheiro e aos dependentes. Assistência gratuita em creches e pré-escolas, aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Adicional sobre a remuneração quando completar 30 anos de serviço ou antes disso ser implementado o interstício necessário para a aposentadoria. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dará ao servidor direito adicional sobre seu vencimento e gratificação, na forma da lei, inerentes ao cargo ou função que será incorporado para efeitos de aposentadoria. Os servidores públicos municipais que incidirem na prática de assédio moral nas dependências da administração pública municipal, direta, indireta e fundacional, ficam sujeitos às penalidades administrativas previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal. Considera-se assédio moral
todo tipo de ação, gesto ou palavra exercida com abuso de poder hierárquico que atinja a honra, a autoestima e a segurança de um servidor público, fazendo-o duvidar de si mesmo e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho e à evolução profissional e à estabilidade do vínculo empregatício nas dependências da administração pública municipal. A lei assegurará sistema isonômico de carreiras de nível universitário, compatibilizado com os padrões médios de remuneração da iniciativa privada e com as disponibilidades dos recursos do município. O servidor será aposentado na forma e condições estabelecidas na Constituição Federal e legislação complementar. Para efeito de aposentadoria, é assegurada, mediante critérios estabelecidos em lei, a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, e pela mesma forma será determinada a compensação financeira desta contagem recíproca entre os diversos sistemas de previdência social. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento da aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. O benefício da pensão por morte será concedido na forma e condições estabelecidas na Constituição Federal e na legislação complementar. A pensão por morte abrangerá o cônjuge, o companheiro e demais dependentes na forma da lei. Nenhum benefício ou serviço de previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte do custeio total. O município incentivará e apoiará a formação de entidade representativa dos servidores públicos, assegurando-lhes o direito de reunião nos locais de trabalho, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. É assegurada a participação dos servidores e empregados públicos nos colegiados dos órgãos públicos em que seus direitos profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. É assegurado o direito do servidor ou empregado público de obter o afastamento do cargo ou da função, mediante requerimento para o exercício de mandato eletivo na presidência de entidade sindical, desde que relativa às categorias dos servidores públicos municipais, sem prejuízo da respectiva remuneração. O município reservará 10% dos cargos, funções e empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, bem como de comprovação clínica de deficiência. A investidura em cargo ou emprego público de que trata o emprego público de que trata o artigo anterior depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecida a ordem de classificação específica para pessoas portadoras de deficiência e observados prazos de validade no concurso e a compatibilidade da deficiência com o exercício da atividade. O servidor público não poderá ser posto à disposição da administração indireta ou de serviço privado com ônus para órgão ou entidade de origem, salvo para exercício em entidade de caráter assistencial beneficente, mediante autorização legislativa e nos termos de convênio. É vedado ao servidor público desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. O servidor público será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo. Caberá ao prefeito ou ao presidente da Câmara instaurar inquérito administrativo contra servidor a ele subordinado, omisso ou remisso, na prestação de contas de dinheiros e bens públicos sujeitos à sua guarda.
Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O município instituirá regime próprio de previdência municipal para o servidor público e para a família. O plano será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias do servidor público municipal e de outras fontes de receita previstas em lei. Os benefícios do plano serão concedidos nos termos e condições estabelecidas em lei. O município instituirá entidade da administração indireta para gerir com exclusividade o regime próprio de previdência dos servidores municipais de carreira dela contribuintes, ativos e inativos, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estruturas de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos públicos de administração direta e entidades de administração indireta, inclusive fundações públicas, só poderão efetivar-se se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O município poderá conceder, mediante lei, gratificação a servidor estadual ou federal colocado à sua disposição. O município apoiará e incentivará a criação de cooperativas para atender às necessidades de habitação, vestuário, alimentação e material escolar de seus servidores públicos.